Olá, pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Professora Joana por aqui. Espero que vocês estejam bem, sim, e que estejam animados para mais uma tarde nossa de estudos. Hoje, meus queridos alunos do primeiro ano, eu quero fazer com vocês a correção daquela atividade que eu deixei para que vocês fizessem, né, ou pelo menos tentassem fazer. Vamos lá, então? Então tá aí na telinha de vocês, né? Primeiro, pessoal, deixa eu reforçar uma coisinha aqui. Em todas as nossas aulas, eu espero que vocês desenvolvam determinadas habilidades. E hoje, né, na nossa aula sobre noção de conjuntos, eu quero que vocês compreendam noção de conjunto, quero que vocês reconheçam e diferenciem os conjuntos, também compreendam e saibam utilizar a simbologia matemática para compreender as propriedades e também os enunciados, certinho? Então, nós estamos aí na nossa segunda semana de aula e vamos para a nossa correção número 1. De que maneiras um conjunto pode ser representado? Olha só, um conjunto ele pode ser representado de maneira direta pelos seus elementos, né? Quando você vê lá assim, conjunto A, 1, 3, 5, 7 e 9. Quer dizer que esse conjunto está sendo representado de maneira direta. Você olha e já sabe diretão quais são os seus elementos. Mas um conjunto também pode ser representado por uma propriedade que caracteriza seus elementos, ou seja, que fala pra gente quais são os elementos que fazem parte dele. Certinho? Vamos dar um exemplo para ficar bem claro. Um conjunto X formado por todos os números pares. Ou melhor, um conjunto X formado pelos números pares menores que 10, para ficar mais simples aqui para vocês entenderem. Então, o meu conjunto, ele não fala quais são os seus elementos de maneira direta, ele fala a propriedade. Conjunto dos números pares menores que 10, certinho? Então, começa em 0, 2, 4, 6 e 8. Termina lá no 8 porque na nossa propriedade disse que tem que ser menor do que 10. Então, aí eu tenho uma propriedade, certinho? Então, essas são as maneiras de representar um conjunto, ok? Vamos para o número 2 aqui. O que está dizendo aqui no número 2 para que nós façamos? Escreva o conjunto pedido a partir da propriedade dada. Então, olha só, aqui ele dá a propriedade para que a gente venha colocar os elementos que fazem parte desse conjunto. Agora vocês vão entender aqui bem melhor propriedade e a maneira direta de representar. Então, olha aqui. Letra A, conjunto X. X com letra maiúscula. Lembram-se disso, que todo conjunto ele será representado por uma letra maiúscula. E o elemento do conjunto vai ser representado por letra minúscula. Isso é linguagem matemática e é muito importante que vocês compreendam e absorvam isso. Mas vamos lá. Bom, então esse conjunto X é tal que X, ou seja, os seus elementos, né, pares maiores que 4. Então, quer dizer que a propriedade que descreve esse meu conjunto é que os elementos que vão fazer parte desse conjunto têm que ser par maior que 4. Aqui é a propriedade descrevendo o conjunto. Aqui a resposta é o conjunto de maneira direta. Então, qual que é o primeiro número par que vem depois do 4? O 6, não é? E depois 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e continua, porque ele não deu um fim aqui, ele só disse que tem que ser maior do que 4. Eu até coloquei aqui no finalzinho para estar relembrando para vocês que quando a gente não tem um fim, esse conjunto será chamado de conjunto infinito, isso mesmo. Ah, professora, eu não coloquei aí na minha resposta conjunto infinito, não tem problema, aqui eu só complementei para ajudar um pouquinho aqui na explicação, porque na verdade no enunciado aqui do nosso exercício não está pedido, tá bom? Mas quem quiser complementar aí na resposta, ó, muito bom. Letra B. Agora na letra B eu tenho um conjunto Y que é formado por Y barra Y.
Professora, agora me complicou aí essa linguagem matemática. Então, calma, respira e volta aqui comigo. Olha só, quando você tiver y barra y, uma letra barra outra letra, a gente lê assim, y tal que significa elementos y que obedece ao seguinte. Isso que é uma propriedade, ela dá a característica do conjunto. Então, y é múltiplo de 5. Os elementos desse conjunto y aqui são múltiplos de 5. Ah, professor, então, nessa letra aí eu vou ter que relembrar múltiplo. Claro, matemática a gente sempre trabalha de maneira progressiva, né? É um acúmulo de conhecimentos. Então, se vocês já estão no primeiro ano, então nós temos que lembrar aí, temos que saber sim sobre várias coisinhas dentro da matemática. E uma delas é o múltiplo. Professor, então me ajuda. Como é que eu sei achar o múltiplo de um número? Então vou te ajudar. Olha aqui. Você pega o número dado, o número que o exercício está pedindo, e multiplica ele pela sequência de números naturais. Os números naturais começam a partir do zero. É aquela sequência 0, 1, 2, 3, 4 e aí vai, porque é infinito. Então, você pega 5 vezes 0. Tá aqui, ó, 0. Depois, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E aí vai seguindo, porque não tem fim. 3 pontinhos aqui. Complementei, conjunto infinito. Certo? Letra C. Na letra C eu tenho um conjunto A, ó, conjunto representado por letra maiúscula. Quem é esse conjunto A? É o conjunto dos números ímpares menores que 20. Aqui o conjunto está descrito por uma propriedade. E aqui a gente escreve ele de maneira direta, ou seja, já conhecendo quais são os elementos que fazem parte dele. Ímpares menores que 20. Qual é o primeiro número ímpar menor que 20? 1, isso mesmo. Depois, 3, 5, 7, 9. Aqui, deixa eu complementar aqui, né, pessoal? Ó, tá faltando o 19, porque antes do 20 nós temos o 19, que também é ímpar. Ah, professora, eu tô observando, nesse aí não tem aqueles 3 pontinhos. Por quê, professora? Olha só, gente, esse aqui tá bem claro, mas eu vou explicar para vocês. Ele não deu um fim aqui para o nosso conjunto? Ele deu. Ele disse que tem que ser números ímpares menores que 20, então tem um fim. O meu final, o meu ponto máximo é o 20. Como 20 é par, ele não vai entrar. Eu estou obedecendo a propriedade aqui, certinho? Por isso que esse não tem as reticências, que significa que continua, e ele é classificado como um conjunto finito, porque tem fim. Bora para a letra D. Na letra B, eu tenho o conjunto B aqui, Bzão, né? Letra maiúscula para representar conjunto, sendo que os elementos, ó, o Bzinho minúsculo, os elementos é conjunto dos divisores de 30. Professora, e agora, hein? Já trabalhou par, múltiplo, ímpares, agora divisores. Isso mesmo, eu quero aproveitar a correção aqui para a gente estar relembrando algumas coisas. Divisor de um número. Como é que eu sei, como é que eu faço para encontrar o conjunto dos divisores de um número? Eu pego o número dado e vou começar a fazer, né, a divisão pelo conjunto dos números naturais. Quem é o primeiro número natural? O 0. Então, vou fazer 30 dividido por 0. Não vai dar, porque 30 vezes 0 é 0, então não vai dar para dividir. Depois, o próximo é 1. 30 dá para dividir exato por 1? Dá. 30 dividido por 1 é 30. Se eu pego 30 e vou dividir com uma pessoa só, então 30 para ele, certo? Então, dá certo, dá exato. Depois, 30 dividido por 2. Dá certo dividir 30 com 2 pessoas? Vai dar quanto para cada um? Vai dar 15, exatinho, né? Então, dá certo a nossa divisão. Então, 30 é divisível por 2. 30 é divisível por 3? Sim. E por 4? Ah, por 4, se a gente for lá fazer o cálculo, vai sobrar resto. Quando a gente fala conjunto de divisores, tem que dar divisão exata. É aquela divisão
em que o resto é zero, tá bom? Então, o 4 não entrou aqui porque não vai dar certo. O 5 dá? Dá sim. E o 6? Também, tá aqui. O 7 não, o 8 não, o 9 não, o 10 sim. Depois já vai lá para o 15, porque os demais não vão dar certo. E por último, o próprio 30. Percebam que aqui também não tem 3 pontinhos, porque eu quero o conjunto dos divisores de 30. O maior divisor de um número é sempre ele mesmo. Tranquilão essa primeira parte, né, pessoal? Vamos seguindo aqui. Ó, no próximo eu tenho uma explicaçãozinha aí para relembrar com vocês. A relação básica entre o conjunto e o elemento que o compõe é chamada de relação de pertinência. Eu falei bastante para vocês aqui no exercício anterior sobre a representação do conjunto, que é por letra maiúscula, e o elemento do conjunto, que é letra minúscula. Agora aqui a gente já está falando da relação entre o conjunto e o elemento. Então, percebe aqui que essa relação ela é chamada relação de pertinência, ou seja, de pertencimento, é isso que a gente está querendo dizer. Ou seja, definimos um conjunto quando existe uma regra que permite decidir se um elemento pertence ou não a ele. Se um elemento X pertence a um conjunto ou coleção A, dizemos que X pertence a A. Formalmente escrevemos. Olha, pessoal, a linguagem matemática ela é muito importante nos nossos estudos. Tem muitas pessoas, né, muitos alunos que não conseguem compreender a linguagem matemática. Por isso que eu estou trabalhando ela aqui com vocês de maneira bem tranquila para que vocês consigam acompanhar. Então, olha aqui, eu tenho X, E, A. Isso aqui é linguagem matemática. Como é que lê isso, professora? Então, presta atenção. X, que é o elemento, pertence ao conjunto A. Então, X pertence a A. E quando o X não é elemento desse conjunto? Nós vamos dizer que o X não pertence a A. E qual é a maneira que se escreve? Tá aqui. X, ezinho cortado, não pertence a A. X não pertence a A. Vamos para o próximo aqui, então. Exercício baseado no que a gente acabou de comentar. Dado o diagrama de Venn abaixo, responda as lacunas com os símbolos E, que significa pertence, e o Ezinho cortado, que significa não pertence. Olha aqui, galerinha. Eu tenho um diagrama formado por 2 círculos, não é isso? Estão conseguindo aqui me acompanhar direitinho? Então, aqui eu tenho um círculo delimitando o meu conjunto, que foi chamado de A. E aqui eu tenho um outro círculo delimitando um conjunto que foi chamado de B. Dentro desse círculo que delimita o conjunto A, eu tenho alguns elementos. E dentro também do meu círculo que delimita o conjunto B, eu tenho elementos. Isso aqui é o que nós chamamos de diagrama de Venn, em homenagem ao camarada que estudou e nos propôs essa forma aqui para representar, ok? Venn é o nome de uma pessoa, por isso que está aqui letrinha maiúscula, tá bom? Bora lá então. Letra A. Eu tenho que escrever aqui se pertence ou não pertence. É lógico que aqui já está minha resposta, mas vamos compreender direitinho. O elemento 6, ele pertence ou não pertence ao conjunto A? Vamos lá olhar no conjunto A. Ele está lá dentro? Tá, então ele pertence. O 3 pertence ou não pertence ao conjunto A? Vamos dar uma olhadinha? Lá no conjunto A, aqui dentro... Ah, não tem o 3, professora. Ah, então por isso que aqui está o Ezinho cortado. Não pertence. Tranquilo? Letra C. Na letra C, 1 pertence ou não pertence ao conjunto B? Vamos lá dar uma olhadinha. Ah, professora, ele está dentro do B. Ali, ó. Ah, então ele pertence. Pertence ao conjunto B. E por último, o 6. Ele pertence ou não pertence a B? Vamos olhar dentro do conjunto B. Não, professor, o 6 não está dentro do B, não. Ah, então ele não pertence. Essa é a relação de pertinência entre elemento e conjunto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí direitinho na nossa correção. Se ficou mais alguma dúvida, vocês podem entrar comigo através do nosso grupo, ok?
Muito obrigada pela atenção, fiquem todos com Deus e até a próxima!